Sua Excelência, Presidente da Assembleia Geral, Suas Excelências, Chefes de Estado e de Governo, Excelentíssimos Senhores Chefes de Delegações, minhas senhoras, meus senhores, encontro-me aqui perante Vossas Excelências na minha qualidade de Presidente da República de Angola e na de Presidente pro tempore da União Africana para falar do meu país, das nossas percepções sobre a evolução dos acontecimentos que se registram neste nosso mundo cada vez mais conturbado e abordar também as questões que dizem respeito à África, este continente que mobiliza as nossas energias e forças para encontrarmos as soluções para o fazer despertar de uma vez por todas para o desenvolvimento. Permitam-me que felicite Sua Excelência Ana Liana Baerbock pela sua eleição ao cargo de Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, convencido de que a sua experiência e os conhecimentos que acumulou ao longo das diferentes funções que exerceu com grande mestria vão assegurar o êxito do trabalho que assumiu desde o início deste mês de setembro. Felicito igualmente o seu antecessor, Sua Excelência Philemon Yang, pela forma assertiva como dirigiu a Assembleia Geral no último ano, em que colocou todo o seu empenho para fazer funcionar este órgão com louvada estimada por nenhum poder, por líderes políticos ou outros, sob pena de, na base da exacerbação de visões e interesses egocêntricos, deitarmos a perder os benefícios da paz que nos foram legados por mulheres e homens que, ao longo do tempo, nos conduziram até aqui num ambiente de harmonia e conciliação global. Este percurso nem sempre foi feito de forma linear, mas nos momentos mais críticos, a sensatez sobrepôs-se aos piores impulsos de uma conflagração de grande escala, tendo isto sido possível pelo diálogo contínuo como único fator capaz de aplanar divergências, superar obstáculos e serenar os espíritos mais conturbados e belicosos. Nos dias de hoje, estas lições do passado têm um inestimável valor e devem ser as únicas referências a guiar-nos para caminhos que nos levem à solução dos conflitos em África, na Europa, no Médio Oriente, na América Latina, na Ásia e onde quer que eles existam. No contexto incerto em que estamos a celebrar o 80º aniversário das Nações Unidas, o tema Melhor Juntos, 80 anos e mais para a paz, o desenvolvimento e os direitos humanos, ganha uma dimensão que nos convida a refletir sobre o significado profundo do apelo da Senhora Presidente da Assembleia Geral à renovação do multilateralismo e da ação solidária dentro de um quadro de ações comuns e complementares executadas por uma Organização das Nações Unidas mais ágil, eficaz e responsável, tal como concebido no roteiro Initiative Haiti do Secretário-Geral. Diante destas perspectivas, é urgente que revitalizemos as Nações Unidas e que a façamos sair da intrincada situação em que se encontra para resgatarmos o papel ativo que sempre exerceu e que foi de utilidade inegável para que a Carta das Nações Unidas e o direito internacional. Nós, os africanos de países colonizados durante vários séculos, percebemos melhor do que ninguém a importância da paz, por termos de fazer face diariamente à luta para levar alimentos às pessoas
água potável, saúde, educação e outros bens essenciais fundamentais, o que gera uma sensibilidade especial sobre a incidência nefasta da insegurança e da instabilidade sobre a realização dos nossos objetivos e projetos de desenvolvimento. Esta realidade agrava-se ainda mais com os múltiplos conflitos e guerras que assolam países e regiões do mundo, de onde esperávamos encontrar cooperação e um intercâmbio frutuoso, a fim de superarmos as nossas dificuldades e contribuirmos com os nossos imensos recursos e capacidades para a prosperidade mundial. É nesta base que a República de Angola tem procurado prestar uma contribuição honesta e genuína à solução do conflito na região do Sahel, no Sudão e no leste da República Democrática do Congo, relativamente ao qual as nossas diligências criaram um quadro negocial com soluções de paz que, lamentavelmente, não se concretizaram em dezembro de 2024, como era expectável, mas que se mantêm como uma plataforma válida para outros esforços que vêm sendo envidados com o propósito de se pôr um fim definitivo a esse conflito. Senhora Presidente, Excelências, este conflito e tantos outros de que temos memória são em um Estado independente e soberano, onde possa fazer valer a sua cultura, cuidar do seu futuro e abrir perspectivas previsíveis e seguras para a sua juventude. As preocupações em torno deste conflito assumem uma escala ainda maior diante do silêncio, das hesitações e das reações tímidas da comunidade internacional, que parecem legitimar a expansão da guerra para os países da região, corroendo inexoravelmente a autoridade das Nações Unidas. Nada pior do que a exclusão da delegação da Palestina a este fórum, onde teria o direito de fazer ouvir a sua voz como Estado-membro à luz dos termos do acordo de sede. A não garantia da presença do presidente da Autoridade Palestina nesta Assembleia Geral emite um sinal muito negativo, pois encoraja a continuação do genocídio a que todos assistimos impotentes e impunemente, adia a resolução do problema e complica os esforços que vêm sendo envidados para se pôr termo a esse intrincado conflito. Condenamos veementemente esta posição unilateral, contrária aos princípios que regem as Nações Unidas, da mesma forma que apelamos ao levantamento sem condições do injusto e prolongado embargo contra Cuba, que tem consequências graves sobre a economia e as condições de vida do povo cubano, que luta diariamente para resistir a uma punição que é rejeitada pelo que se reforcem as que estão em perspectiva desde a reunião do Alasca. Sendo a Ucrânia um país europeu, depois que o presidente Trump teve o pragmatismo de se encontrar com o presidente Putin, sem prejuízo da necessidade de haver negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia, seria de se esperar que os líderes europeus procurassem também, no interesse da paz e segurança da Europa, igualmente esta oportunidade, sob pena de, em caso contrário, virmos a assistir a uma escalada com proporções e consequências imprevisíveis, não só na Europa, onde as forças vivas devem abandonar os perigosos cálculos assentes na ideia da vitória militar, com base na fragilização das capacidades adversárias. É diante das dificuldades atuais e da crise que o mundo atravessa que as Nações Unidas devem ressurgir e passar a ser mais atuantes para evitar que se dilua o seu papel como principal entidade de governação global
e se transforme numa instituição incapaz de assegurar a paz mundial, sendo nossa responsabilidade, como Estado, mais abrangente, para funcionar como uma base de sustentação alargada de discussões a respeito dos temas sensíveis do mundo atual, de que destaco, dentre outros também relevantes, as questões sobre o financiamento para o desenvolvimento e o desafio climático. Sobre matérias relativas ao apoio ao desenvolvimento, há muito o que discutir, mas também é justo que se dê realce aos passos recentes que foram dados com a adoção do Compromisso de Sevilha, de modo a torná-las mais representativas, inclusivas e capazes de atender às ingentes necessidades dos países em vias de desenvolvimento, especialmente os de África. Estou em crer que este instrumento, associado ao Pacto do Futuro, à Convenção Fiscal das Nações Unidas e à Convenção da Dívida das Nações Unidas, ainda em discussão, funcionarão em conjunto como uma plataforma de cariz político, financeiro e normativo, que dará um impulso significativo à concretização dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Senhora Presidente, Excelências, é essencial que encaremos a crise climática como a maior ameaça existencial do nosso tempo e perante a qual só atingiremos resultados agindo juntos, coordenados e solidários. À luz do agravamento contínuo do aquecimento global e das catástrofes naturais, cada vez mais violentas e frequentes, tornou-se imperioso merecerá a devida atenção na Cimeira sobre o Clima, COP30, a ter lugar proximamente no Brasil, que acolhe pela segunda vez um evento desta magnitude, ilustrando bem o compromisso e o engajamento deste país com as questões ambientais. No ano de 1992, no Rio de Janeiro, inaugurou-se a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o paradigma que se revelou de grande utilidade para discussões cada vez mais profundas que se mantêm até hoje e que seguramente, na conferência que se avizinha, nos permitirá a todos dar mais um passo em frente neste longo caminho que teremos que percorrer para atingirmos os grandes objetivos sobre o clima almejados pela humanidade. Excelências, envolvidos 80 anos desde a fundação das Nações Unidas e após o fim da Guerra Fria, a nossa expectativa era a de que estivéssemos a viver num mundo sem incertezas atuais e não tão perigoso quanto observamos nos dias que correm. Vivíamos até o ano de 1991 num contexto de uma acentuada divisão entre dois blocos ideologicamente opostos, que oferecia, no entanto, um quadro de leitura mais previsível e menos suscetível de deslizar para uma confrontação de grande escala. Esta retrospectiva. Secretary-General, His Excellencies, distinguished delegates, I'm honored to address the 80th session of the United Nations General Assembly on behalf of the people of Liberia. 8 decades after its founding, in which Liberia was involved, our country is proud that the United Nations remains the most critical multilateral platform for international cooperation and collective action. The UN continues to employ the best framework of humanity for peace, justice,
security, dignity, and shared prosperity. Madam President, please accept the congratulations from the delegation to Liberia on your assumption of the esteemed office of President of the 80th session of the General Assembly. We trust in your leadership to guide the affairs of this august body.